Olá, queridas colegas crocheteiras. Hoje nós vamos fazer aula do curso de Renda Brasileira de Crochê, módulo 2, peça 2. Hoje faremos aula número 13. Aula número 13, a peça número 13 é esta peça aqui, ó. Peça número 13, esta folha aqui comprida. Então, nós vamos fazer hoje a folha comprida. As outras pecinhas que nós já fizemos, as outras 12 já estão todas aqui guardadas, esperando para montar a frente dessa blusa. Então, nós vamos à aula de hoje. Então, queridas, nós vamos começar fazendo essa folhinha aqui, ó. Nós vamos começar fazendo uma carreira de correntinha. Nós fizemos aqui 42 correntinhas, mas como nós estamos trabalhando com a linha Cleia 1000 e com agulha de 1,25 milímetros, então, só para fazer essa carreira aqui de correntinha, eu coloquei 42 correntinhas. Vamos até colocar uma a mais, não custa nada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a linha Cleia, que é um pouco mais fina, né? Eu estou dobrando ela só para fazer essa primeira carreira de correntinhas. Então, aqui, ó, eu estou dobrando aqui mais ou menos cerca de 1 metro. Se sobrar, não tem problema, a gente corta. Mas nós precisamos fazer aqui 42 correntinhas. Então, nós vamos começar fazendo as 42 correntinhas. Igual eu disse para vocês, se sobrar, não tem problema a linha, né? Não pode faltar. Então, nós vamos dar 2 voltas na agulha, como de costume, e vamos fazer a primeira correntinha. Agora, aqui nós vamos fazer 42 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e assim eu vou fazer as 42. Então, queridas, nós fizemos aqui as 42 correntinhas, 43 que eu falei com vocês, né? E sobrou aqui um pedacinho de linha, aquela que eu dobrei. Então, esse excesso eu vou cortar aqui, ó, porque depois eu remato esse pedacinho. Sobrou um pedacinho, então nós vamos tirar. Então, agora vamos ver a próxima carreira. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos utilizando aqui pontos duplos. Então, nós vamos fazer 4 correntinhas, com mais 2 aqui, então nós vamos subir 6 correntinhas e começar a fazer pontos duplos de 2 em 2 correntinhas aqui embaixo. Eu faço 2 pontos duplos no mesmo lugar. 2 correntinhas, põe 2 pontos duplos, salto 2 correntinhas, 2 pontos duplos e aqui no meio também 2 correntinhas. Da seguinte forma. Então, agora eu vou passar a trabalhar só com fio, né? Então, agora eu passei a trabalhar com fio só. Vamos subir 1, 2, 3, 4, que é o ponto duplo, e com mais 2 correntinhas, que é entre um ponto duplo e outro. Então, eu subi 6 correntinhas, 2 laçadas na agulha, e agora eu vou saltar aqui, ó, 1, 2, vou prender aqui. Vou fazer 2 pontos duplos. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, vamos fazer mais um ponto duplo, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 1, 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha, vou saltar 1, 2 correntinhas, vou prender na terceira, faço mais um ponto duplo. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, faço mais um ponto duplo. 1, 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha, vou saltar 1, 2, vamos prender aqui. Vocês estão percebendo que aqui eu estou tomando como base o 2? Então, isso é muito importante quando a gente estiver criando, para que a peça tenha harmonia. Você segue uma regra. Aqui no caso estou seguindo a regra de 2 em 2. Vou saltar de novo 2 correntinhas, prendo na terceira. Faço novamente 2 pontos duplos
no mesmo lugar. Novamente, 2 correntinhas. Então, eu vou seguir esse processo até chegar aqui na beiradinha e eu volto para mostrar como que a gente faz a virada. Então, queridas, nós já fizemos, né, todo esse processo de pontos duplos até chegar aqui na esquina. Agora, quando chegar aqui na esquina, a pontinha da folha, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 pontos duplos, 2 correntinhas, 2 pontos duplos, 2 correntinhas, 2 pontos duplos, 2 correntinhas e eu volto fazendo a mesma coisa do outro lado. Então, nós já fizemos aqui, ó, uma correntinha, 2 correntinhas. Então, agora aqui, ó, nessa primeira, nós vamos colocar aqui 2 laçadas na agulha. Vamos colocar aqui 2 pontos duplos, 2, 2 correntinhas, novamente, mais 2 pontos duplos, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, vamos colocar mais um ponto duplo, passa 1, passa 2, não, só dei uma laçada, não pode, tem que ser 2. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, mais 2 pontos duplos, 2 correntinhas novamente, 2 laçadas na agulha e mais 2 pontos duplos. Estamos colocando o segundo ponto duplo. 2 correntinhas, ó. Então, dessa forma, nós estamos fazendo a esquina. São 2 pontos duplos, 2 correntinhas, 2 pontos duplos, 2 correntinhas, 2 pontos duplos, 2 correntinhas. Então, agora nós vamos fazer do lado de cá a mesma coisa, ó. A mesma coisa que nós fizemos na subida, nós vamos voltar agora fazendo do outro lado. Os 2 pontos duplos no mesmo lugar do outro lado e as 2 correntinhas. Então, agora aqui, ó, nós vamos colocar, ó, faltou uma laçada, são 2 laçadas, que são pontos duplos. Então, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. 2 correntinhas, vamos colocar aqui novamente. Um ponto duplo, oh Maria de não dar 2 laçadas. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 correntinhas. Então, da mesma forma que nós fizemos essa ida, nós vamos fazer até chegar aqui embaixo. E eu volto. Então, queridas, nós fizemos, né? Até chegar aqui, ó. Completamos. Então, agora vamos fazer as 6 correntinhas que nós fizemos quando a gente começou. 3, 4, 5, 6. Vou prender aqui, ó. Naquela última correntinha com 2 fios. Agora, nós vamos subir aqui, ó. Nós vamos subir preenchendo com ponto baixo com laçada. Faço a volta aqui. Venho aqui, faço a volta aqui, venho aqui. Vamos ver quantos pontos baixos vai comportar aqui. Então, nós temos que contar para repetir tudo igual. Então, aqui, ó, um ponto baixo com laçada, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui comportou, vamos pôr 7. 7. Agora, eu vou fazer um ponto aqui dentro, ó, um ponto baixo sem laçada. E agora eu vou dar laçada e vou começar do lado de cá, ó. Vamos ver quantos pontos baixos com laçada que aqui comporta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os mesmos 7 vai ficar bom.
Volto pro outro lado, ó, faço mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz o 7, então agora eu vou pegar aquele que eu fiz sem laçada, vou prender com um ponto baixíssimo, vou vir aqui atrás, ó, e prender. Peraí que eu peguei uma que não precisava, isso. Vou vir aqui atrás e prender com ponto baixo. Agora vamos ver quantos pontos que nós vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui coube 4. Vamos fazer um ponto baixo aqui dentro, laçada. Vou pegar agora o ponto duplo da minha esquerda. Vamos colocar 7 pontos baixos com laçada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viro para o outro lado com bastante cuidado para não pegar o ponto errado. Põe mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7. Venho aqui, ó, aquele que eu fiz sem laçada. Faço um ponto baixíssimo. Prendo aqui atrás, ó, com um ponto baixo. E ponho aqui 4 pontos baixos com laçada. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no meio dos 2 pontos duplos, faço um ponto baixo. Dou uma laçada, pego o ponto duplo da minha esquerda e coloco aqui 7 pontos baixos com laçada. 3, 4, 5, 6, 7. Fiz o 7, vou virar, pegar a outra correntinha aqui, ó, o outro ponto duplo e vou colocar aqui mais 7. Mais 7 pontos baixos com laçada. Já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pus o 7, aí eu vou abrir o trabalho e vou prender aqui com um ponto baixíssimo naquele ponto baixo sem laçada. Vou abrir aqui, ó, prender aqui embaixo com um ponto baixo e vou fazer 4 pontos baixos, 3, 4. Vou prender aqui, ó, um ponto baixo aqui no meio, vou dar laçada, vou pegar o ponto duplo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz até aqui. Vou continuar. Então, queridas, aqui na pontinha da folha, ó, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, tá? Para fazer a viradinha, eu continuo com o mesmo processo. Os 7 pontos altos com laçada, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pego o outro lado com muito cuidado para não pegar errado. Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer aqui, ó, no ponto sem laçada, nós fizemos um ponto baixíssimo, vamos abrindo o trabalho, vamos prender aqui atrás com ponto baixo, 1, 2, 3, 4. Agora vamos colocar aqui dentro um ponto baixo sem laçada, agora com laçada, o 7 no ponto duplo da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos virar, colocar do outro lado, né? O 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vamos vir aqui atrás, ó, fazer um ponto baixo para colocar o 6.
E assim eu vou prosseguir todo esse lado fazendo a mesma coisa. Então, queridos, conforme vocês podem ver, ó, a volta ela é igualzinha à ida. Da mesma forma que eu fiz um lado da pétala, da folha, né? Nós vamos fazer outro lado, ó. Um pontinho aqui no meio, vou abrir aqui, ó. Vou fazer os 7 pontos baixos com laçada. No primeiro ponto duplo da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dou laçada, viro, pego o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos eu vou abrir, fazer um ponto baixíssimo, onde eu fiz aquele ponto baixo sem laçada, mais um ponto baixo aqui, e vou prosseguir fazendo do mesmo jeito. Aqui nós vamos colocar os 4 pontos baixos com laçada, né? 2, 3, 4. Vou prender aqui no meio e vou continuando fazendo até chegar aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, agora eu volto para mostrar. Então, queridos, nós terminamos, né, de fazer o outro lado da folhinha, ó. Já terminamos o último pedacinho. Agora nós vamos fazer aqui os 7 pontos baixos com laçada, igual eu fiz quando eu subi desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois que eu fizer esses 7, então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora a sair com ponto meio segredo. Um ponto meio segredo até aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, uma carreira de ponto meio segredo. Então, vamos prender aqui, ó. Vou prender com um ponto baixíssimo. E agora vamos sair com os pontos meio segredos, né? Uma correntinha, um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, ó, um pouquinho na penúltima cabeça do ponto baixo. Mais uma correntinha, mais um ponto meio segredo. Vamos prender aqui no meio, ó. Mais um ponto meio segredo. Vamos prender aqui no meio, ó. Então, dessa maneira que nós estamos fazendo aqui, ó, sempre prendendo o ponto meio segredo entre uma nervura e outra da folha, então nós vamos sempre colocar dessa forma, ó. Dessa forma, então, nós vamos fazer essa carreirinha de ponto meio segredo, sempre prendendo aqui, ó. Fazer todo o contorno da folha. Se tiver alguma novidade, eu volto para mostrar. Então, queridos, nós estamos chegando aqui na virada da folha. Então, aqui na virada da folha, ó, eu peguei aqui, igual eu estou aqui. Agora eu vou prender, ao invés de colocar aqui no meio, eu vou colocar mais para cá, para colocar um aqui exatamente no meio, um para cá, e depois é que eu volto a colocar no meio de novo. Então, eu fiz da seguinte forma. Eu estou colocando um ponto meio segredo, mais aqui na beiradinha, mais um ponto meio segredo. Nós estamos colocando aqui no meio certinho, ó. E mais um ponto meio segredo. Peraí que não ficou certo aqui não. Vamos corrigir, pronto. Estamos colocando mais para cá. Agora eu volto no ritmo que eu estava antes. No meio aqui de todos, ó. No meio das nervuras, nós vamos colocar um ponto meio segredo em cada voltinha. No meio, aqui. Agora eu voltei da mesma forma que eu fiz do lado de cá. Um ponto meio segredo para cada relevozinho aqui do contorno da folha. Então, ficou assim. Então, nós vamos terminar o lado de cá. Chegamos aqui na base da folha, né? Então, nós vamos fazer um ponto meio segredo aqui. Vamos prender aqui.
para não ficar muito agarradinho, vamos fazer mais um. Mais um ponto meio segredo, para não espichar demais. Vamos prender aqui onde eu comecei. Agora nós vamos subir uma correntinha, colocar aqui dentro desse próximo ponto meio segredo, ó. E vamos ver como é a próxima carreira. Na próxima carreira, moçada, nós estamos fazendo o pontinho pipoca com pontos altos. Deixa eu ver quantos pontos altos eu fiz. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Confirmar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pontinhos pipocas com 6 pontos altos e um ponto meio segredo entre eles. Então, em cada ponto meio segredo aqui dessa carreira, nós vamos fazer um pontinho pipoca. Então, da seguinte forma, com pontos altos, né? Então, vamos subir 1, 2, 3. Aqui eu já vou contar como um ponto alto. Então, são 6. 2, 3, 4, 5. Faltou um. 6. 6 pontos altos. Vou fechar a pipoquinha, fazer uma correntinha, fazer um ponto meio segredo. Vou fazer outra pipoquinha aqui no próximo, ó. Um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos. Vamos fechar a pipoquinha aqui, ó. Uma correntinha, fazer o ponto meio segredo. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar aqui a pipoquinha. Uma correntinha, um ponto meio segredo. E dessa forma, então, que eu fiz aqui, ó, o ponto pipoca, nós vamos espalhar o ponto pipoca em todo o contorno da folha. Se tiver alguma novidade, eu volto para mostrar para vocês. Então, nós espalharemos agora o pontinho pipoca, contornando toda a folha, né? Segundo aqui o modelo. Vejam vocês o modelo, que é exatamente esse. Então, nós vamos continuar essa carreira e eu volto. Então, queridas, ó, quando chegar aqui na esquina, eu vou fazer 2 num lugar só, para poder fazer a voltinha. Então, estou fazendo 2 pipoquinhas no mesmo lugar. Então, é o que eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer 2 pipoquinhas no mesmo lugar para poder ajudar a virada. Então, nós vamos pegar esse aqui, ó, e vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer a primeira pipoquinha. Uma correntinha, um ponto meio segredo. E vamos colocar novamente 6 aqui para fazer a viradinha. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer a pipoquinha. O ponto meio segredo. E agora vamos continuar colocando um para um, tá? Então, 2, 3, 4, 5, e eu termino a pipoquinha. Então, vejam vocês se quando eu coloco 2 assim, ó, eu fiz a virada e agora eu continuo fazendo igualzinho eu fiz na parte de cima, eu vou fazer na parte de baixo. E eu volto. Então, queridas, fizemos o último ponto pipoca. Vamos fazer o último ponto meio segredo para encerrarmos essa folhinha.
Vamos prender aqui atrás, ó. Na primeira pipoquinha que eu fiz, vamos prender com ponto baixo. E agora podemos cortar, né? Porque assim ficou pronta esta folha. Então vejam vocês que essa folha agora ficou prontinha. Então, queridas, assim ficaram as folhinhas, né? Espero que vocês tenham gostado. É uma novidade, né? Serve também para outras coisas, para outro tipo de trabalho, não só para a renda brasileira de crochê. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem para mim nos comentários quais são as dificuldades, quais são as sugestões, que nós temos o maior prazer em atendê-las à medida do possível. Coloquem para mim de qual cidade que vocês estão participando das aulas, de qual país, para que eu possa mandar um abraço para vocês. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.